Entrevista com o preparador físico Valdir Júnior, mais conhecido como Juninho. Juninho, qual vai ser o objetivo da comissão técnica, pelo menos essa primeira semana, após a sequência de jogos, após o término de duas competições? Qual o principal foco nessa primeira semana de trabalhos? A nossa ideia é trabalhar, né, em cima de ajustes, né, do que a gente estava vendo, né, que poderia estar ajustando na equipe, né, em todos os aspectos. E a ideia, né, a gente está trabalhando em situações que quando a gente está competindo é difícil, né? Então, da parte física, por exemplo, quando você está tendo uma sequência de jogos, você vai fazer um trabalho de força, às vezes é um trabalho mais de ativação, mais recuperativo, né? E agora, como a gente tem esse período de 3 semanas, é uma parte que a gente vai focar muito, né, em trabalhos de volume e alta intensidade, no quesito de força e em outras situações também. Então, são trabalhos que às vezes você não tem oportunidade de trabalhar quando está competindo, e dentro também do que a gente tem constatado que as necessidades, seja, né, no grupo ou individuais, são coisas que a gente já começou, né, a estar intensificando nessa primeira semana de treinamento. De que forma vocês vão usar os números do primeiro semestre para essa semana de preparação? Por jogador que fez 16 jogos, jogador que só fez 7, 8. De que forma esses números vão ser usados por vocês para essa sequência de treinos? É diferente porque aqueles, né, que estavam jogando menos, eles também estavam tendo a oportunidade de estar trabalhando no dia a dia mais, né? Então, assim, o pessoal que vem jogando mais, a gente, principalmente nos últimos jogos aí, a gente usou uma mesma base, né? Então, muitas vezes os trabalhos de complementos, né, a gente tem dobrado o turno, fazendo sessões mais longas. Então, esses jogadores, às vezes, eles têm feito, né, aquele trabalho, e uma parte final do treino a gente tem tomado um cuidado, mas mais nesses primeiros dias. Mas no mais, né, estarão trabalhando aí com a mesma carga, porque a gente sempre tem um cuidado, né, em todas as semanas que se passaram, por exemplo, de estar jogando todos, né, compensando aqueles que não vêm jogando de outras formas, para a carga não ficar tão diferente. Tem muita diferença para você esse período de 3 semanas sem jogos no meio da temporada do que uma pré-temporada? Qual a diferença que você acha que vai ter pela frente nessas 3 semanas, diferentemente do início do ano? Olha, eu acho que a única parte que não é legal é o ritmo do jogo. Tirando isso, eu vejo, assim, muito importante e uma oportunidade muito grande que a gente tem para evoluir a equipe em todos os sentidos, né? Porque o jogo, ele te dá o ritmo, mas ele vai tirando algumas situações. Então, por exemplo, de parte física, o cara joga muito, os níveis de força vêm descendo, né? Então, a gente vai atacar muito isso aí, trabalhos, né, de parte técnica, tática, por setores. Então, são situações de detalhes que você vai usando. Então, assim, são 3 semanas que a gente perde em ritmo, mas a gente vai ganhar tempo para a gente estar assim, trabalhando muito bem a equipe. Juninho, na programação da semana são 2 dias de treino em 2 períodos, na terça e na quinta, e é algo que o torcedor, em toda a postagem, em qualquer circunstância, reclama, que pelo fato do Bahia ter sido eliminado, só treina 2 períodos em 2 dias. Queria que você explicasse por que hoje se treina tão pouco em 2 períodos e por que de fato isso acontece. Queria que você pudesse dar uma explicação sobre esse assunto. Isso, a gente priorizou por estar fazendo 3 sessões consecutivas por uma de descanso, né? Porque dessa maneira você consegue dar volume e ter intensidade. Então, dentro dessas 3 sessões a gente vai mexendo, né? Uma sessão muito intensa, uma sessão com muito volume, uma sessão intensa, porém com pausas grandes. Então a gente vai mexendo dessa forma, né? Se a gente faz 2 períodos todos os dias, vai chegar um momento da semana que eu vou estar trabalhando só o componente de resistência, mas o componente, por exemplo, de velocidade, de força, que é onde se decide uma partida, né? Que é nos embates individuais. Então a gente tem, por exemplo, na nossa meta, em termos de distância percorrida na semana, dos jogadores estarem percorrendo aí entre 30 a 40 quilômetros numa semana. E a gente tem outros parâmetros também de aceleração, de alta intensidade, que a gente tem que levar isso junto. Então tudo isso é pensado, né? Então nessas 2 primeiras semanas a gente optou por essa relação 3-1, para a gente ter intensidade, porque não adianta eu chegar aqui depois do 5º ou 6º período seguido do atleta e ficar exigindo, sabendo que ele não pode dar esse retorno. Para vir aqui e treinar, né, entre aspas, meia boca, isso aí também para a gente não é interessante. E no treinamento esportivo tem uma outra coisa. Se você, né,
treina demais, então essa carga subiu, ela vai precisar de um tempo para ela cair. E eu não posso, talvez eu não tenha esse tempo. Então é isso, né, que a gente priorizou. Então essas 2 semanas são semanas de muita intensidade, né, os jogadores já estão percebendo, mas a gente tem que estar com essa relação em mente. Mais 2 perguntas. Jacaré chegou recentemente, vinha de outra equipe, mas você também já conhece o atleta. Isso facilita para que ele se adeque ao trabalho? O Jacaré, a gente trabalhou com ele, né, na outra equipe, a gente conhece muito bem, é um jogador que ele consegue transitar, né, tanto em intensidade quanto em volume, então é um jogador assim que tem uma parte física muito boa. Ele teve uma interrupção, né, por uma lesão que ele teve, mas ele já vem aí desde novembro, já trabalhando, né, a gente também já entrou em contato, né, no outro clube que ele estava. É um jogador que falta um pouco o ritmo do jogo, mas em termos de carga de treinamento ele vem e já está conseguindo desempenhar bem. Para a gente finalizar, Danilo teve aquela questão do atentado, que ele se feriu, ficou um tempo afastado. Como é que você é preparador físico, juntamente com o preparador de goleiros, Rogério Lima, vocês têm uma boa relação, como é que vocês sentam para conversar sobre a volta de Danilo, a questão física, os trabalhos específicos para Danilo, já que ele ficou um tempo de repouso? Como é que está essa questão da organização para a volta de Danilo na questão física, você e Rogério? E o Rogério, a gente conversa assim sobre essa parte geral, né, de como ele está, o que vai ser atacado, cada semana como vai ser essa progressão, né? Então essa conversa a gente tem. E dentro do trabalho, aí o Rogério, né, trabalha bem a parte específica, já contextualizando, né? Mas essas 3 semanas aí vão ser importantíssimas, né? Porque vai dar esse tempo, né, do Danilo ter a carga de treino, recuperar, aumentar essa carga de treino, não vai ser preciso acelerar processos, então caiu numa boa hora essas 3 semanas para o Danilo também.